Não vai usar o projetor, né? Não. Eu coloco no meio aqui? Pode ser. Talvez. Aí. Tá bom. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. A gente fica de longe lá vendo vendo vocês nos nossos encontros online, né? Na conferência, como ontem. Só que ontem foi muitas vezes melhor para nós, né? A gente estava ali, né? Nós estávamos vendo vocês na telinha. É uma alegria mesmo e eu já vou usar o microfone, pode ficar tranquilo. Por enquanto estou arrumando ainda aqui, né? Nossa viagem não foi programada. A nossa viagem foi uma coisa assim de emergência e Deus também se mostrou forte conosco, nos fazendo vencer os desafios. Foi muito interessante que nós já tínhamos perdido uma passagem que não tivemos coragem de comprar, que estava pela metade do preço há umas semanas atrás, porque tudo dependia também da nossa venda da casa aí, que a gente já tinha pedido oração a vocês antes, né? Mas também as irmãs da Deise muito doentes, a gente queria ter essa oportunidade. Não planejamos antes, não tinha como, até pelo Covid, tira essa segurança da gente de fazer isso. Mas então, no domingo anterior à vinda, estava lá em casa o nosso irmão Sandro e a Ana Paula, e eles têm sido nossos colegas de trabalho lá, né? E aí, fazendo uma pesquisa rápida, assim, eu disse, vamos fazer uma pesquisa. Eles têm uma agência de viagem, inclusive, e surgiu a passagem barata de vinda, só vinda, muito barata, até pelos preços da realidade desse tempo, né? É tempo de alta temporada, né? E agora, faz a compra ou não faz? Aí nós calculamos que se eu comprasse e desistisse depois, eu perdia R$300. E se eu não comprasse e depois tivesse que comprar, eu perdia R$2.000. É claro, né? Vamos perder 300 então, se for o caso. Só que quando nós chegamos à quarta-feira, a quinta-feira era o dia da viagem, na quarta-feira a gente ainda dizia, vamos ou não vamos? A gente estava para sair já de casa, para viajar na quinta de manhã, na sexta de manhã, e não tinha ainda no coração a certeza. Aí começamos a arranjar a nossa viagem de São Paulo para cá, porque a viagem era só até São Paulo. E foi interessante porque eu comecei a pesquisa, e quando alguém bateu a porta, fui atender, e era alguém que precisava de uma atenção, né, também, porque ficamos com pena do vendedor e começamos a conversar, eu voltei e perdi a minha pesquisa. Comecei de novo, ficou muito cara, a passagem de São Paulo para cá de ônibus, né, do Tietê para cá. A sexta pesquisa, a sexta vez que eu fiz, tentando pagar com Pix, pagar com tudo que eu tivesse condição de pagar, o computador disse assim, a informação foi que a sua senha foi cancelada. Pronto, então agora não compramos. Daí eu pensei, vamos lá, o Henrique tinha oferecido, ele disse, deixou o cartão e ele disse, se você precisar, você pode retirar, o dinheiro está lá, não vou usar. Eu disse para a Deise, vamos tirar um pouco mais de euros aqui então, que vai nos ajudar, né? Eu coloquei o cartão do Henrique, veio a mensagem, para sua segurança, o seu cartão será recolhido. O cartão se foi. Aí eu pensei, bem, nós tínhamos conseguido R$300 lá, né? Porque tinha que ser em reais a chegada aqui, né? Aí eu disse, vamos até do aeroporto para o Tietê, e lá, eu li a passagem, não é tão cara nesses circulares. E lá a gente segue de ônibus comprando na hora, né? Vamos comprar na hora. Afinal, temos irmãos em São Paulo também, se tivesse que correr para lá e pousar lá, pousaria, até conseguir retirar dos bancos, porque nossos cartões estavam cancelados também, estavam vencidos. Mas foi muito interessante ver como Deus providenciou, porque Deus mandou uma mensagem para o Luiz, né? Natural que mande, né? Porque o banco tem o telefone dele, né? Avisando que estariam tentando tirar dinheiro do nosso banco. E daí ele perguntou por quê. Eu disse, foi a minha passagem que eu não consegui comprar. Daí ele conseguiu, falando com esse irmão ali de Cisana, que trabalha na agência, na Azul, esqueci o nome dele agora, o Roger. E ele disse que tinha duas passagens, que é para funcionários, que ele nem sabia o que fazer porque eram só de ida, e funcionário quer ir e voltar, né, nas suas viagens, mas essas eram 2 de ida, e ficou por bem menos do que o ônibus do Tietê para cá. Então a gente viu assim, que Deus nos travou de todos os lados com os cartões, porque tinha uma outra solução. Por que eu contei essa experiência? São algumas das pequenas experiências que vocês poderiam contar as vossas, mas que quando olhamos um texto como este, que vamos ler, provavelmente você vai dizer, isso aqui está muito além do que eu podia imaginar.
Isso aqui talvez não tenha nada a ver do que eu já experimentei. Isso aqui é muito maior. E a gente fica perguntando, será que nós já tocamos de leve nesta realidade? Abram comigo em Efésios capítulo 3, versículo 14. Será que nós já conseguimos ter uma pequena luz desta grande realidade que Paulo apresenta? É uma oração de Paulo. É uma oração, é a segunda oração que ele apresenta em Efésios, aliás, nessa carta. No capítulo 1 ele pede por sabedoria e discernimento. E aqui no capítulo 3 ele vai falar de poder. Mas o interessante é que ele está na prisão. Ele está na prisão em Roma. E é lá naquela prisão que ele consegue desvendar algo do mais profundo da teologia que está aqui dentro. E você vai ver que a apresentação de Deus aqui é sempre no superlativo. É colocando ideias sempre acima daquilo que nós podemos imaginar. Vamos ler o texto. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Tu és o soberano, Senhor, que expressa a glória do Senhor aqui. Nós somos incapazes de penetrar nesta grandeza expressa, mas o Teu Espírito pode conduzir o nosso coração para crescermos no conhecimento e nessa capacitação que o texto está aqui pedindo, nesta oração de Paulo, para que sejamos revestidos de poder, para vencer este mundo, para vencer a própria fraqueza da nossa carne humana, física, ainda pecadora, para experimentar a Tua presença e a Tua glória no meio dos nossos desafios, como a igreja do Senhor, como o povo seu aqui na terra. Deus, nós oramos em nome de Jesus, clamando que o Teu Espírito conduza a Tua palavra. Amém. Amém. É um texto muito grande este. Quando a gente fala de textos que a gente não conseguiu praticar totalmente, nós temos que reconhecer que é difícil falar, porque eu creio que nenhum dos crentes chegou a esse nível de experiência com Deus. Nós já dissemos que Paulo estava preso, possivelmente em Roma, esta é a ideia dos maiores comentaristas, e que Paulo estaria, então, fico eu imaginando, se ele estaria nesse dia algemado, mas o fato é que ele ficou de joelhos. Normalmente os judeus oravam em pé, mas quando era algo muito intenso, ele se ajoelhava. Eu não sei se ele estava com cadeias em cada braço, porque geralmente os romanos faziam isso. Sabemos que ele estava em Roma, numa ocasião, numa casa, onde ele podia pregar o evangelho até. Mas ele tinha soldados com ele, que ele diz que a guarda pretoriana, a guarda do palácio do imperador, muitos se converteram estando ali com ele. Possivelmente estaria ele preso em cadeias, um soldado de cada lado, que era comum a Roma fazer assim.
E Paulo está, então, lembrando do que se passou em Éfeso, porque aqui a carta é para Éfeso. E quando você pega Atos capítulo 19, você vai encontrar a descrição do que aconteceu em Éfeso. Foi algo tão marcante, tão profundo, que mexeu com a cidade toda. Leia capítulo 19. Veja o momento em que Paulo está ali, quando ele passa quase 3 anos, cerca de 3 anos, e a cidade toda é tocada, é tomada pelo poder de Deus. Nós encontramos momentos assim que eles traziam os lenços para que Paulo abençoasse, tocasse, e que pudessem os enfermos serem curados. Nós encontramos o momento em que aqueles 7 filhos de um sacerdote tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, que Paulo prega, e eles foram vencidos, foram derrotados, e a cidade toda ficou sabendo. Nós encontramos o momento em que aqueles homens que se converteram do ocultismo, eles levaram seus livros, que custavam centenas, milhares, na moeda deles lá, queimaram em praça pública os livros de magia. E nós vemos o momento em que o povo se revoltou à idolatria e saíram para a rua numa movimentação muito grande, gritando: grande é a Diana dos Éfesos. E Paulo está lá preso na prisão, depois de ter sido tão ativo na obra, e recordar toda a ação de Deus. Mas uma das declarações que ele faz naquele momento é que eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Eu não sou um prisioneiro de Roma. Foi o Senhor que me colocou aqui, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo. E nesse ponto, ele coloca questões muito grandes. Primeiro ele diz: eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Interessante ele falar daquela sensação de realidade espiritual diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma oração muito solene, muito profunda. Ele de joelhos, e quem sabe esses soldados ouvindo, não apenas a voz de um judeu que fala alguma coisa que memorizou, mas alguma coisa muito profunda. E ele diz da igreja, da família, ele chama de família, aquela que está aqui, atuante aqui, e aquela que está em adoração ali. E ele coloca a igreja desta maneira, na mesma realidade. Essa que está aqui agora reunida e aqueles que estão ali na outra dimensão, na dimensão espiritual. Aqueles que talvez, alguns deles você perdeu há algum tempo. Queridos, salvos, que nós perdemos, que partiram. Mas Paulo olha para isso tudo na mesma comparação de realidade. Ele estava ali, e para ele aquilo não era uma cadeia. Porque o seu ambiente, mais terrível que fosse, mais mal cheiroso que fosse, úmido, uma cova talvez, embaixo desse coliseu romano, quem sabe. Mas Paulo tinha um coração completamente liberto. E ele conseguia olhar para uma grandeza que nós ficamos admirados nas afirmações que ele faz. E é aqui que temos que parar e perguntar: quando nós estamos nas nossas prisões, quando nós nos sentimos prisioneiros de uma enfermidade, ou quando nós nos sentimos prisioneiros de um problema que nós não temos solução, e que nos fere, que nos prende realmente, não temos como nos movimentar para nos libertar. Será que o nosso coração tem esta liberdade de olhar para frente, olhar para os lados, olhar para cima e dizer: aqui está a família do meu Deus, e Roma não está me prendendo. Essa doença, ou esse problema, ou esse acidente, ou essa situação não está me escravizando. Porque muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos ter essa dimensão da liberdade espiritual. Eu acho que a gente toca muito de leve nisso. Porque os problemas vêm e nós já ficamos embaixo deles. E é como uma grande nuvem que nos cerca e nem conseguimos respirar direito. E quem de nós não passou por isso? Nós vemos os homens mais importantes na história da Bíblia estarem assim. Nós vemos um Elias caminhando para o deserto, fugindo lá para a caverna, e dizendo: eu quero morrer, já chega, a minha vida já deu o que tinha que dar, eu já fiz o que eu tinha que fazer, só fiquei eu.
E nós vemos muitos servos de Deus no mundo hoje em situações semelhantes. Mas será que nós podemos então voltar àquele espaço onde o poder de Deus se manifesta e os outros poderes são subjugados, são vencidos, e o poder do pecado, do medo, da depressão, do mal é vencido? Eu sei, eu estou falando aqui coisas, como eu disse, são maiores do que aquilo que eu posso dizer que já vivi. Eu não sei o quanto disso eu já experimentei, é tão pouco. Mas será que podemos entender o que Deus está dizendo? E sentimos que estamos ligados numa grande família, a família de Deus. Nós não estamos tendo contato com aqueles lá e nem queremos ter, nem devemos. O nosso contato é com o Senhor, mas que eles estão ali diante do Senhor, estão cultuando, servindo. E nem podemos dizer se eles conseguem ver o nosso espaço aqui, creio que não. Se eles conseguem saber o que estamos sofrendo aqui, mas o Senhor consegue ver. Nós olhamos então o texto entrar, depois que Paulo diz em que lugar ele está, que comunhão ele tem com a igreja, com a família, ele passa a fazer pedidos aqui. É por isso que ele começa dizendo, para quê? É aqui que começa a oração dele. Ele começa dizendo, eu quero pedir, Deus, para quê? E todo o assunto está voltado nessa dimensão do poder que precisamos, segundo as riquezas da sua glória. Podemos imaginar o que é riquezas da glória de Deus? Você pode imaginar as riquezas do grande universo criado por Deus? Nós podemos imaginar a riqueza de todo o projeto terreno que Deus desenvolveu, desde os pequenos insetos até os grandes animais, desde as pequenas a atmosfera, tudo que temos aí visível. Mas aqui ele não está falando disso, ele está falando riquezas da glória de Deus, para que segundo as riquezas da glória de Deus vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então ele coloca numa dimensão muito grande aqui. Impossível imaginar o que seria esta glória de Deus aqui. A glória de Deus podemos dizer que é a soma de todos os seus atributos. A sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, conhecimento pleno. E nós podemos descrever tudo, aquilo que nós já ouvimos, que ele já falou que ele é. E na nossa compreensão fica faltando entender a profundidade de cada uma delas. E depois, quando somamos tudo isso, nós vamos entender o que é a glória de Deus. Não vamos entender, mas nós vamos perceber que a glória de Deus que ele fala aqui é muito maior do que a imaginação humana, da capacidade humana de compreender. E ele pede por isso, ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais corroborados com poder. Aqui que ele enfatiza a necessidade que um crente tem de ser revestido de poder. Talvez nós não entendemos bem isso. Quando nós queremos vencer os nossos problemas, nós reunimos toda a nossa força. Nós reunimos a força dos nossos amigos a quem contamos os nossos problemas. E nós descrevemos, às vezes, com lágrimas, o problema que estamos sofrendo. E não percebemos que aqui está o recurso. Nem é com nossos amigos, embora podemos partilhar, e até devemos, para orar juntos. Mas ele está dizendo, segundo a glória do seu poder, seja corroborado, revestido com esse poder, pelo seu Espírito, e aí ele cita um aspecto interessante, no homem interior. É por isso que quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia. E quando Paulo fala sobre isso, na verdade é outra experiência muito fraca que nós temos, que eu tenho, que certamente você vai perceber também. Porque nós vivemos mais pelo nosso poder. Nós contamos mais com o nosso dinheiro, nós contamos mais com a nossa capacidade de inteligência e saúde para fazer as coisas. E quando é que nós saímos de casa interiormente revestidos de coragem? Quando é que a igreja mostra a mesma qualidade do início, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e a Bíblia diz que apareceram duas características muito importantes. Lembram quais foram essas? Ousadia, que é esse poder, e simpatia. Não era isso que diz lá da igreja primitiva?
que eles iam com ousadia pregando o evangelho, sendo perseguidos, mas pregavam com coragem, com ousadia, e contavam com a simpatia de todo o povo. Então aqui ele está dizendo que é possível viver essa experiência hoje. Nós não sermos tímidos, intimidados com o pavor das más notícias, da crise no mundo, da guerra. A gente vê que especialmente os jovens estão sendo muito atacados com essa falta de expectativa. Nós não temos uma visão de um futuro brilhante. Nós temos a visão de um mundo em destruição. Os valores estão sendo quebrados, estão caindo. Nós estamos vendo as guerras, estamos vendo a ameaça de fome, as notícias cada dia mais intimidadoras. E o que precisamos nesta hora? Precisamos ser revestidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. É necessário que surja uma capacidade nossa de ir ao Senhor em oração e não sairmos de lá enquanto estamos com medo. Eu acho que é isso que precisamos. Eu não sei se vocês lembram aquela história de Davi, quando ele tinha ido para a guerra junto com os filisteus, e os filisteus disseram que ele não podia ir, ele tinha que voltar, que ficaram com medo que ele passasse para o lado de Israel e lutasse contra eles. E quando ele voltou, ele já viu a fumaça da cidade dele. Ziklag estava em chamas. E ele chegou, não tinha nenhuma mulher, nem um filho deles ali. 600 soldados, que todas as mulheres e os filhos foram levados embora. E o texto diz que os homens queriam apedrejá-lo. Os seus soldados estavam tão abatidos que queriam apedrejá-lo. E o texto diz também que dá a entender que ele se afastou do movimento, do barulho, do grito, do choro, foi um pouco mais adiante e diz que ele foi fortalecido no espírito, no interior. E ele voltou, reuniu o grupo e disse: Senhor, vamos persegui-los? E o Senhor disse: pode ir. E a história mostra que ele recuperou todos os seus. Quantas vezes nós também ficamos perdidos, desorientados? Quantas vezes? Sem saber como responder às questões. E como eu disse, isso não só dos homens, adultos, mulheres, com suas famílias, jovens também. Em Portugal há muitos jovens se suicidando. Muitos. Até tem um instituto lá que cuida da questão do suicídio, em Portugal. Há pouco tempo eu assisti um vídeo que aquele rapaz que tem esse canal, eu não conheço ele, eu só vi esse vídeo. Mas ele colocou lá uma ponte vermelha, lá no norte de Portugal, onde os jovens normalmente sobem lá e jogam-se de lá. Muitos, não só adultos, pessoas já com família, mas jovens mesmo. Então nós estamos vivendo um tempo em que o nosso poder está sendo abalado, nós estamos perdendo a esperança, estamos perdendo a força para lutar, e nós percebemos que se nós continuarmos assim, querendo vencer por nossa força, nós vamos perder. Mas aqui o texto diz que essa capacitação espiritual nos é dada na comunhão do Espírito Santo do Senhor, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós fomos salvos, e desde que nós fomos salvos, nós temos a vida espiritual de novo. Nós já não temos mais só a natureza carnal nossa. A Bíblia chama isso de nova criatura, novo homem em Cristo. Mas às vezes nós não conseguimos crescer, porque o crescimento vem desse espaço onde damos para Deus na nossa vida, de investimento, de leitura, de oração, de comunhão. E nós não conseguimos crescer. Eu confesso que às vezes, quando eu encontro certos irmãos, eu me sinto um anão. Eu acho que eles são gigantes. E são mesmo, alguns que eu conheci. E quando você lê a história de George Miller, eles são muito grandes na sua experiência com Deus. E é um desafio. Mas só que nós não estamos pensando em grandes coisas, estamos pensando também no dia a dia, no relacionamento familiar. Como às vezes as coisas se complicam, e uma palavra pode gerar uma confusão de entendimento. Não é verdade? Ou você nunca teve isso na tua família? Quando a gente pensa, não, nós somos a família de Deus, aqui na terra, ligada a essa que está já nos céus.
Nós somos aqueles que podemos vencer as nossas dificuldades se nós silenciarmos o nosso coração e reconhecermos que a palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E às vezes ela diz: dê um passo, tome uma decisão, não fique parado. E às vezes ela diz: pare agora, acomode-se diante de Deus, ouça a sua voz mais alta do que os gritos lá de fora, do que os uivos que vêm de um mundo perdido. Sabe, é muito interessante olhar esse texto nesta ideia, olhando os nossos contextos de sofrimento e de lutas no mundo, e olhando que experiência estamos tendo com o Senhor nesse nível aqui. Daí o apóstolo continua, ele fez o primeiro pedido, ele diz que você seja revestido interiormente, para não desabar quando os problemas aparecem. Às vezes eu comparo isso com o teste dos metais. Há metais que suportam poucos graus e se derretem. Há outros que 3.000 graus ainda eles estão intactos. Quando o fogo chega sobre eles, alguns se derretem facilmente. Eu tenho tido a experiência, por causa de um casal que estamos evangelizando, a experiência de trabalhar com metais, com maçarico, para derreter, fazer uma aliança, por exemplo, e começamos a mexer com a prata. E, de repente, eu me distraí numa das soldas e derreti o metal que estava do outro lado. Eu tive que voltar e depois fazer o remendo naquilo, né? Uma experiência simples de que você vê que alguma coisa suporta somente tantos graus, a outra suporta mais. E esse espaço aqui do poder de Deus deve testar a nossa resistência aos problemas. Quando é que eu me derreto e me deixo misturar com toda a coisa que está em volta? Quando é que as situações estão abalando as minhas emoções e fazendo eu perder a visão de quem eu sou em Cristo, salvo por Ele, da família de Deus? Então nós temos que ver que ponto de fusão nós temos. Nós já adquirimos diante do Senhor a capacidade de resistir profundamente os embates da vida cristã no mundo, ou nós já nos desfazemos com qualquer probleminha que aparece? Então é hora de voltar ao Senhor e dizer: Senhor, o poder aqui dentro está muito fraco, eu não estou deixando o Senhor comandar a minha vida. Olhando um pouco mais para frente, ele diz, verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Parando aqui, porque depois ele vai falar de duas figuras, como isso pode acontecer. Mas nós ficamos com a pergunta, porque ele diz para que Cristo habite pela fé. E nós perguntamos, mas Cristo já não habita? Nós já não somos habitação de Deus? A Bíblia não diz que quando nós nos convertemos, nós temos o Espírito Santo, somos batizados por ele no ato da conversão? Por que é que Paulo está pedindo para que Cristo habite? É interessante que quando esta palavra aparece lá no original, não está falando de habitação temporária. A palavra que está lá, ela é katoikel, que é permanente. Para que Cristo permanentemente habite. E não é que está dizendo que já não habita, mas para que ele se sinta bem. Para que ele tenha liberdade. Aqui cabe bem aquela ilustração de alguém que aluga uma casa, ou que, vamos dizer que compra uma casa. A pessoa que vende diz claramente: eu te vendo a casa toda menos aquele quarto, porque naquele eu tenho um trabalho, eu trabalho com escorpiões ali, eu produzo todo o que ele precisa, eu estou fazendo uma experiência, é o meu laboratório. Os escorpiões ficam ali nos seus espaços próprios, onde eu consigo dar alimentação, a água, tudo, é uma experiência que eu faço. E depois ele vai contar o que ele quer daquele quarto. E ele diz: eu te vendo a casa toda, mas aquele não. Você teria coragem de levar teus filhos para aquela casa, sem saber se uma daquelas celas ou telas onde os escorpiões estão sendo tratados e a experiência deles está lá? Você compraria uma casa dessas? Só uma simples ilustração para dizer que o Senhor quer ocupar todos os espaços. E esta é a ideia que está aqui, para que Cristo habite, e ele vai dizer: Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que ele se sinta bem, para que ele ocupe todos os espaços. Então, se nós temos algum espaço reservado para nós,
onde nós estamos fazendo a nossa experiência com o pecado, seja via internet, seja nos sites, aqueles programas que nós queremos os nossos escorpiões lá. Nós não queremos que o Senhor entre lá. Certamente que Ele não vai querer a casa toda, não vai ter liberdade. É muito interessante que o Senhor Jesus tinha casas que Ele tinha toda a liberdade. Vocês lembram da casa da Maria, da Marta e do Lázaro? Parecia que ele chegava lá, ele estava em casa. E é isso que é a questão. O Senhor Jesus está em casa na sua vida. Nós ouvimos a sua voz e queremos saber a sua vontade e não tomamos decisões apressadas sem primeiro perguntar, é o Senhor que está me guiando nisso? O Senhor tem liberdade para tocar naqueles pontos que você agora já tem um alerta. O Espírito Santo, quando mexe com algum tema da Bíblia, às vezes ele coloca lá uma interrogação. Será que isso faz bem para ti? Será que estás fazendo bem nesse negócio? E eu não sei o que é, porque ele sabe, ele fala com cada um de acordo com cada situação. Mas quando ele faz isso, você pode dizer, sim, Senhor, eu quero estudar melhor isso, parece que esse negócio aqui não está bem, não. Ou você pode dizer, não, essa porta é minha, aqui eu tenho os meus laboratórios de experiência, que eu quero experimentar um pouco esse mundo, essa vida, né? É verdade que acontece isso conosco. Todos nós temos um espaço, às vezes, em que o Senhor não pode mexer. Às vezes é o meu negócio, às vezes é a minha vida particular. Nós temos sempre a mania de dizer que nós temos a vida privada, que a igreja não tem que interferir nessa parte da minha vida. Porque uma coisa é eu ir lá na igreja, outra coisa é eu viver no meu trabalho, eu faço lá o que eu quero, eu tenho uma vida privada. Mas o Senhor diz que Ele quer habitar profundamente, perfeitamente, e que não há vida privada, a não ser que você queira aquele quartinho, né? Aquele lugar onde você pode fazer outras experiências. Mas será perigosa. Cristo habite pela fé. É pela fé por quê? Porque não estamos procurando sensações fortes. Não estamos à caça de experiências fortes. Se tivermos alguma experiência, às vezes é bom compartilhar, dizer, Deus, essa semana fez isso com a minha vida, eu não tinha soluções, Deus fez. É bom a gente contar aos outros, mas a experiência nunca deve ser regra de fé. A regra da fé está aqui. Porque há um grande perigo hoje, as pessoas contarem as suas fortes experiências, e talvez Deus tinha feito mesmo aquilo, mas não era para ser tratado desta maneira, para criar ostentação de grandeza, de orgulho, dizer eu sou melhor que você. Porque Deus tem uma forma de tratar conosco, que às vezes nem é por experiência, às vezes é somente no convívio diário. Quando ele fala em Hebreus, ele diz, vivei a vida comum do lar com discernimento. Depois se refere ao casal. Mas essa vida comum do lar não é só o casal, são os filhos também. Vivei a vida comum do lar. Nós não queremos as coisas comuns. Nós queremos coisas fortes, e às vezes as pessoas estão indo buscando em igrejas que prometem fortes experiências. E por vezes Satanás se aproveita disso e lança as experiências fortes para destruir a vida dessas pessoas. Aqui não é isso que ele está falando. Ele está dizendo pela fé. Pela fé tem que estar sustentado pela fé. Isso é fé. A fé é essa palavra. Fé exige um fundamento. Fé não existe sem fundamento. Se você crê em alguma coisa. E se nós cremos em alguma coisa, em que é que nós cremos? Cremos que somos bons suficientes para receber de Deus? Ou cremos que há graça suficiente para receber de Deus? Se cremos que há graça suficiente, é aqui que está a graça. Esta é a fé. Paulo diz, essa é a fé que pregamos. A fé que eu tenho aqui, essa virtude, deve estar sujeita a esta. E é isso que a igreja perdeu no sentido das maiorias, grandes igrejas às vezes perdem esta visão, servir e experimentar pela sujeição à fé, à palavra escrita. E então há segurança. Se está dentro desta palavra escrita, há segurança. Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de... Ele usa duas figuras aqui. Ele usa a figura da biologia, da botânica, arraigados. Está falando de uma árvore que crava suas raízes para que o vendaval não a derrube depois. E depois ele fala de uma construção, fundados. E aí nós lembramos de prédios muito bonitos e muito caros,
que estão inclinando. Não sei se você já leu, mas pesquise lá, você vai descobrir. Um prédio que custa milhares de dólares. E eu vi a reportagem mostrando com muitos andares mesmo, e que agora o proprietário solta uma bolinha de golfe, uma bolinha qualquer, e essa bolinha sai correndo, vai lá no outro lado. O prédio já inclinou, muito caro, foi feita uma fundação, mas não sei o que há embaixo. E é uma questão perdida. Como é que vai criar uma outra estrutura agora? Então assim pode ser os nossos sonhos, a nossa vida. A gente construir sem arraigar, criar raízes, ou sem fundamentar no que Deus diz, e depois começar a inclinar, e o nosso projeto começa a cair, e nós ficamos desesperados, porque a gente fez tudo por aquilo. É como aquela casa que a enxurrada vem e leva, e você sai de casa correndo, e a casa é levada. Você já viu as reportagens? A gente fica pensando, que triste. Nós estamos vendo outras coisas, agora na guerra na Ucrânia, apareciam lá para nós, as famílias, a mãe com a criança, despedindo-se do pai, o pai tem que ficar, obrigado a ficar, e a mãe sai com as crianças, depois você vê as casas todas destruídas, e você pensa, o sonho, o projeto de vida todo arruinado. Onde é que está a estrutura nossa para aguentar essas perdas? A estrutura nossa está aqui. Está no interior, na capacidade de ver a ação de Deus no deserto ou mesmo no lugar mais tormentoso. Mas isso não se desenvolve automaticamente. Isso requer um esforço nosso de buscar o Senhor, silenciar diante dele, deixar ele trabalhar conosco. Eu não sei quanto tempo eu tenho, parece que esse relógio aqui não está agora me dando as horas. Eu vou só mais alguns pontos, porque eu não queria perder o que está aqui na sequência. Mas é muito importante, porque ele está dizendo, arraigados, ele não está dizendo no poder. Aqui ele diz no amor. Porque é muito fácil ter poder e esquecer do amor. E é muito fácil exercer autoridade sem amor. Então, quando ele fala de ser revestidos de poder, não é para pisar nos outros depois. Porque daí ele vai falar disso, da fundação e da raiz no amor. É aquele poder que se sujeita ao poder de Deus e é capaz de amar. Não ignorar a verdade, mas apresentá-la com amor. Algumas pessoas até dizem que nós devemos defender a verdade com unhas e dentes. E Paulo chegou a dizer que dessa forma vocês vão se devorar uns aos outros. Ele disse, vocês vos mordeis e devorais uns aos outros. Ele falava isso para aqueles crentes, se não me engano, foi da Galácia. Vocês vos mordeis e devorais uns aos outros. Cuidado, vocês vão se consumir entre vocês mesmos. Então a verdade não é para ser defendida com unhas e dentes, é para ser defendida com amor. E aqui ele fala nesse sentido. Esse poder agora se manifesta enraizado no amor de Cristo, fundado nesse amor. Verso 18 ele fala uma outra questão, mas nesse sentido já da capacitação que ele espera que traga esse resultado. Que resultado? Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que ele quer dizer com isso? Que largura é esta? Que comprimento é este que dá a visão do que realmente ele quer dizer? Eu achei interessante, quando William MacDonald escreve no seu comentário, ele diz, largura, conforme está em Efésios, poderia dizer a abrangência do amor de Deus, a largura da graça que alcançou judeus e gentios, que alcança todos os povos, todas as culturas. Ele cita essa ideia. Comprimento pode ser de eternidade a eternidade. Atravessa todo o tempo. E quando nós compreendemos perfeitamente, na comunhão com todos os santos, a dimensão da graça, o alcance do poder de Deus. E ele diz, compreendemos com todos os santos, porque eu preciso de você, e você precisa de mim. Porque é um corpo, porque tem membros com dons e talentos diferentes. Não é uma compreensão que eu adquiro sozinho. É preciso a igreja, é preciso a família. E aqui entra mais a nossa comunhão em família, também reflete o quanto estamos revestidos do poder e do amor. Estamos muito afastados da nossa família cristã, é porque estamos brincando
com uma realidade espiritual. Estamos falhando. E ele diz aqui, comprimento, eternidade é eternidade. Profundidade pode estar descrevendo, como ele diz, o poço onde nós estávamos caídos. Lá tão profundo. Pessoas que estavam tão depravadas. É tão difícil imaginar uma pessoa que às vezes nem entra num local como o nosso aqui. Está numa outra realidade lá, marginalizados. Nesse sentido, eu estava comentando com o irmão esta missão que o Henrique está dando apoio na área dele. Eles vão lá para aquele espaço que eu não consigo ir. Eu acho estranho o jeito deles trabalharem. O jeito que eles se vestem e que fazem a sua música e o lugar onde eles vão, mas eu não consigo chegar lá, então que bom que eles estão fazendo isso. E o Henrique até me trouxe o regimento interno deles, o estatuto, ou seja, a parte bíblica, o que eles creem, e não vejo diferença nenhuma, eles estão realmente defendendo a visão de que tem que alcançar aquele que está no poço muito profundo. E como eu não posso fazer isso, que Deus dê a eles graça para fazerem com essa qualidade aqui, perfeitamente, compreendendo a profundidade em que um pecador está e precisa ser redimido. Será que nós compreendemos a miséria que esses pecadores, o mundo está sem Deus, e nós, como pecadores já redimidos, podemos ir tirá-los de lá? Depois o verso diz também na altura, não somente ressuscitados com Cristo, mas entronizados, assentados nos lugares celestiais. Paulo diz isso, assentados nos lugares celestiais. Vamos um pouco à frente, ele diz aqui, conhecer o amor de Cristo, e depois ele diz que excede todo o entendimento. Veja que ele está falando de grandezas que nós talvez só tocamos numa pequena parte dessa grandeza. E quando ele fala conhecer perfeitamente, nós sempre dizemos que não somos perfeitos. Então, como ele nos desafia a conhecer perfeitamente? Depois ele diz conhecer aqui o amor de Cristo, mas excede o entendimento. Como eu posso conhecer algo que está muito além do meu entendimento? Paulo está nos desafiando e mostrando que o evangelho vai muito além, mas que está centrado numa base, e esta base é a fé. Não pode fugir disso. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mais um grande desafio. Como é que eu posso ser cheio da plenitude de Deus? Quem é Deus e quem sou eu? Como eu posso ter em mim toda a plenitude de Deus? Serei eu algum Deus? Claro que não. Deus é distinto da sua criação. Nós sempre seremos criaturas, nunca seremos deuses. Mas ele diz que podemos buscar a plenitude de Deus. Agora, se nós compreendêssemos um pouco disso, é viver acima de todo esse mundo, esse panorama de coisas terríveis que o mundo vive, é viver uma igreja triunfante, uma igreja que trabalha unida, que não se ofende por qualquer coisa, que não sai da igreja só porque aconteceu isso comigo ou com aquilo, né? Claro que nós temos os desafios, nós necessitamos às vezes, se percebemos que precisamos fazer mudanças, façamos, mas dentro do mesmo nível de comunicação e comunhão com os irmãos. Porque também não estou dizendo que não devemos mudar de igreja, às vezes podemos ter necessidade disso, mesmo que temporariamente. Mas a nossa comunicação de amor precisa estar lá com aqueles irmãos. E ele deixa claro aqui que nós devemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. É um desafio. E daí vem um cântico final. Esse é um cântico que eu acho que só aqueles que conseguem desejar esses valores conseguirão cantar esse cântico final. Porque aqui ele se dirige dizendo, aquele. Ele diz, eu quero dar a ti, Deus. Ele diz, aquele que é poderoso. E daí ele diz, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que declarações realmente de dimensão muito maior do que a nossa capacidade. Porque primeiro ele se dirige a Deus e diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, outra versão diz isso, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, por que ficarmos limitados em nossa oração ao que pedimos, ao que entendemos, ao que pensamos, ao que imaginamos? Devemos pedir a Deus grandes coisas.
e esperar dele grandes coisas, porque ele vai fazer dentro da sua vontade. E aqui essa expressão é muito grande, ele diz que nós possamos reconhecer que ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Não é outra dimensão, outro no sentido de... Não é uma coisa de extraterrestres. Não é uma coisa só no âmbito angelical. Ele trouxe para nós a graça de vivermos a experiência que ele quer nos dar aqui nesse mundo. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. A esse na igreja. A igreja é muito importante. A igreja é mesmo a família de Deus. Vamos trabalhar, vamos nos unir cada vez mais. Não deixe que alguma coisa te afaste do teu irmão. Não deixe que pequenas ofensas ou desagrados, né? A gente ouve às vezes as pessoas dizer, não vou com a cara daquela pessoa. É normal existir entre os seres humanos coisas que se chocam. E não é todas as pessoas que a gente vai chegar e vai dizer, eu combino na minha prática com o que essa pessoa também faz. Mas como crentes em Cristo, salvos pela graça de Deus, se conhecemos e experimentamos a plenitude de Deus, nós vamos amar essa pessoa, independente do seu jeito estranho de ser. E ela também vai nos amar também. E a igreja será uma igreja cada vez mais forte no amor de Deus. E esta é a experiência que Deus traz para nós. Que Deus seja glorificado àquele que é poderoso, aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja a glória. Que Deus seja glorificado. Eu espero que tenhamos conseguido caminhar assim um pouco nesse desafio de olhar esse texto e pensar, aqui realmente está a mais alta teologia. Porque aqui expressa algo que está além do nosso conhecimento, mas ele diz, faça isso, você pode. Tenha ousadia para chegar no Santo dos Santos, tenha ousadia de chegar lá e dizer, Senhor, mesmo que eu sou tão miserável, mas a tua graça tem condições de fazer algo para que eu seja capaz de reconhecer a tua glória e viver a plenitude de Deus. Amém. Amém.